Pela primeira vez, Freya estava em sua casa e não ocupando o andar superior de Babel. A deusa de cabelos prateados estava sozinha, sentada em uma cadeira elegante. "Precisa de algo, Ottar?" ela perguntou enquanto olhava para ele. Freya parou de virar a página de seu livro. Seus olhos se estreitaram como ele despertou seu interesse. Ottar basicamente nunca pediu para deixar seu posto como assistente de Freya em sua própria vontade. Estar ao seu lado era algo que apenas uma pessoa tinha permissão para fazer. Pode-se dizer que o seguidor que mais ganhou seu favor foi aquele quem foi autorizado a se tornar seu assistente. Foi a maior homenagem disponível aos membros da família Freya. Assim, para o mesmo Ottar que jurou lealdade a Freya, que continuou para adorá-la e exercer tudo ao seu lado, para sair do lado da deusa que ela era, não havia como ela não ficar intrigada. Freya pergunta para onde ele planeja ir. A resposta foi clara e simples: a masmorra. E parecia que Freya tinha previsto isso, já que ela sorriu sem mostrar nenhuma surpresa. E Freya disse que antes disso você fazia uma expedição sozinho, indo até o 49º andar. Você estava bastante maltrapilho quando voltou. Como eu me lembro, você não imagina que eu permitiria uma tentativa semelhante. Para evitar enferrujar, Ottar trabalharia em algum treinamento de tempo em tempo. Já fazia muito tempo, mas para sua última sessão de treinamento que ele tinha ido sozinho em uma expedição ao calabouço para alcançar o andar mais baixo que ele poderia sozinho. Seu fracasso em acabar com o chefe Balor no 49º andar ainda era uma memória vergonhosa e uma mancha que ele queria limpar algum dia. Mas esse não era seu objetivo dessa vez. O Monstro Rex do 37º andar. Eu gostaria de derrotar o Daeus. Esse pedido aparentemente não estava no reino do que Freya estava imaginando. Ela não ficou particularmente surpresa, mas seus lábios se curvaram em diversão. Quando a princesa da espada derrotou o Daeus, ela tinha uma certa espada equipada. Eu gostaria de obtê-la. Em todas as histórias de Horário, não houve registros de Daeus tendo uma espada. O anúncio da guilda com base no relatório de Ais era que era possível que a espada negra de Daeus pudesse gerar no caso de enfrentando o Daeus cara a cara ou possivelmente com um número muito baixo de pessoas. Ottar estava dizendo que queria muito colocar as mãos nesse item extremamente raro. Como nível 7, o aventureiro mais forte, havia muito poucas armas capazes de resistir à sua força. Por causa disso, ele queria adquiri-la. Mas Freya o chama de mentiroso. Freya rejeitou imediatamente sua desculpa. Seus olhos prateados podiam ver seus verdadeiros sentimentos. Isso te inspirou. Seu coração se iluminou quando você ouviu falar da princesa da espada. Você é sempre assim. Mesmo tendo alcançado o nível 7, você ainda não está satisfeito. Ottar não disse nada, e Freya não contestou isso. A bela deusa sorriu ao aceitar o pedido de seu seguidor. No entanto, ela colocou uma única condição em sua jornada: certifique-se de voltar forte o suficiente para eu sonhar. Tendo sido pego por Freya, Ottar não se juntou imediatamente às fileiras dos seguidores da deusa. Deixando a mansão prateada que levava à luta, Ottar partiu da casa da família para ir em direção ao calabouço e facilmente passar pelos níveis médios. Ele tinha a espada larga que era sua arma, uma armadura leve que era um pouco mais pesada e uma mochila cheia de rações e água. Este foi o único equipamento que trouxe consigo. A cena do Warlord caminhando pelo calabouço fez com que muitos recuassem e abrissem caminho para ele, e outros ficaram animados enquanto olhavam de longe. Era raro para ele entrar nas profundezas do calabouço equipado para uma estadia no labirinto, já que estava sempre atendendo a sua deusa. Relatos de "eu vi Ottar" tornou-se um assunto de Rivira. Para o bem ou para o mal, a aparência do ser mais forte da cidade e aventureiro fez os monstros ficarem inquietos, forçando-os a sair. Os monstros que não conseguiam compreender sua diferença de força e apenas atacado por instinto, se desfez em pó com um único golpe de sua espada, deixando para trás um rastro de cinzas no rastro de Ottar. Nem monstros nem pessoas conseguiram impedir seu avanço. Pelo menos era assim que deveria ter sido. Depois de enfrentar os 5 executivos da família Freya para atingir seu alvo dali, Ottar demoraria meio-dia. Ele tinha perdido algum tempo lidando com Allen e os outros.
Então ele caminhou um pouco mais rápido. Ele cruzou direto pelo segundo ponto de segurança e passou por mais 2 regiões, deixando os andares inferiores para trás e indo para os níveis mais profundos. O 37º andar, o Palácio Branco, região composta por apenas um andar, foi o limite final definido pela guilda, um verdadeiro prazo. No entanto, apesar de ser a região mais perigosa do calabouço, ainda não havia nada que pudesse impedir seu passeio. Homem Lagarto de Elite, Lopes Garous, Caveira Ovelha, Espartói, todos foram desintegrados por um único golpe de sua espada grande. Monstros guerreiros e mortos-vivos nem mesmo podiam retardar seu avanço ao passar por eles. Foi a morte instantânea no encontro. Quando um que não pudesse fazer pelo menos tanto seria incapaz de tocar sozinho as profundezas da masmorra. Mas por essa mesma lógica tinha o significado de por que Otar poderia fazer tanto. Ele poderia prosseguir através dos pisos profundos a si mesmo sem que ninguém se preocupe com ele e sem ter que pegar emprestado a força de alguém. Mesmo números esmagadores não foram suficientes para ser um desafio para Otar nessa região do calabouço. Na verdade, o maior esforço de Otar era destruir as pedras mágicas que caíam no chão para evitar que uma espécie aprimorada nascesse das pedras restantes. Era o esforço mais demorado. Ele iria mirar cuidadosamente para o núcleo com seus ataques para basicamente destruir os monstros por inteiro e transformar o núcleo em cinzas, mas os monstros que morreram da onda do choque de seu corte tiveram que ter suas pedras mágicas esmagadas sob os pés. O labirinto de mármore tremeu enquanto dominava a escuridão que deveria pressioná-lo enquanto ele avançava para as profundezas do 30º andar. E finalmente ele o alcançou. A Sala do Trono, a área no centro do andar onde a escada para o próximo andar era, bem como onde o alvo de Otar apareceria. Ele parou na frente de uma única sala extra grande, ao contrário do resto do labirinto até aquele ponto. A fosforescência era brilhante o suficiente para ver claramente lá. Acima, o teto era alto o suficiente para não ser visível, apenas como o resto do chão. Não havia vestígio de um monstro lá, parecia que era apenas um amplo espaço aberto, mas então houve um estalo. Como se a chegada de Otar tivesse sido o catalisador, as rachaduras começaram a correr através do chão. As fissuras profundas que irradiam do centro do espaço foram acompanhadas por um grande temor. Era como se o próprio calabouço estivesse chorando enquanto dava a luz de seu filho. No segundo seguinte, um corpo enorme e escuro como breu rompeu o solo. Mármore branco espalhado com a forma completa apareceu. O rei esqueleto rugiu. O monstro Rex, o Daeus, o pináculo dos mortos-vivos neste andar, teve uma influência apenas na aparência imponente, como um esqueleto de monstro Espartói que foi aumentado. A parte inferior de seu corpo ainda estava enterrada no solo como um fogo fátuo. Olhos fixos em órbitas profundas e negros focados no intruso. Passaram-se exatamente 3 meses desde que Ais conseguiu derrotar o Daeus sozinha. Um intervalo havia passado e o intruso apareceu para colocar os pés em seu quarto. Então ele havia acordado. O pesadelo pelo qual Otar havia entrado foi selado por pilar disparando para fora do chão como lanças para bloquear a passagem. Até o Daeus foi derrotado, não havia como recuar daquela sala. O mestre do andar usou isso como seu terreno de execução. No entanto, Otar nunca teve a intenção de recuar. Eu vou pedir que você me mostre tudo o que a princesa da espada viu. E ele suspirou. O poderoso e imponente guerreiro não parecia a imagem de um túmulo ladrão. E ele não recuou nem um pouco com o rugido do rei esqueleto como ele brandiu sua própria espada. Os primeiros estágios da batalha foram totalmente unilaterais. Otar evitou o pilar que anteriormente se acreditava ser a maior arma de Daeus, com uma velocidade em desacordo com seu corpo enorme. Ou senão, ele os anulou batendo no chão com sua espada larga antes que eles poderiam explodir. Ele se aproximou do inimigo, o que o fez balançar seu gigante braço direito
a uma distância quando ele entrou perto o suficiente para ser atingido, mas Ottar usou sua defesa perfeita para bloquear o ataque brutal, para a surpresa do chefe. Suas pernas parecidas com toras cravaram um pouco no chão, enquanto ele deslizava lentamente, enquanto habilmente empunha sua espada para quebrar as juntas da esfera de cristal que ligam os ossos de Uldaeus. Uldaeus gritou e um som estrondoso soou de seu pulso direito para cima quando o braço caiu no chão, fraco. A verdade é que a família Freya já havia desenvolvido a mais eficiente maneira de lidar com Uldaeus, embora Ottar fosse basicamente a única pessoa que poderia realmente retirá-lo. Mas ele não usou esse método. Se ele derrotasse Uldaeus sem colocar os olhos na espada negra gigante que Ais tinha visto, então ele não teria outra chance por mais 3 meses. Mesmo Ottar não tinha o desejo de esperar tanto tempo. Por causa disso, ele estava tomando cuidado para não acidentalmente derrotar Uldaeus quando ele o encurralou. O chefe do andar rugiu quando convocava Espartói ao redor da sala, mas isso também não havia nada que valesse a pena mencionar a Ottar. Ele os esmagou em grupos com um único golpe e então usou o pilar disparando do chão para atacar uns aos outros. Nível 7. Capaz de manter a vantagem durante a luta contra o inimigo que Ais foi forçado a romper seus limites para derrotar, Ottar tinha o porte de quem era o ápice dos aventureiros. O corpo dele era muito menor do que o do chefe do andar, mas possuía um status que facilmente ultrapassou o chefe do piso. Ele era como um pequeno gigante que não empalidecia em comparação com o monstro Rex, e a maneira como ele repeliu aqueles braços gigantes com uma única espada era prova desse fato, ao mesmo tempo que produziu uma cena alucinante. A garota que desafiou Uldaeus sozinha com seu potencial de nível 3, apesar de ser apenas o nível 5, era digno de admiração. Mas se perguntando se ele poderia fazer o mesmo, Ottar não hesitaria em responder que sim. Pelo menos ele poderia contra o Uldaeus que conhecia, aquele que não empunhou uma espada negra gigante. Ottar, que havia alcançado este ápice apenas com seu próprio corpo físico, possuía uma força que era um poder puro e simples. Ao contrário de seu capitão rival, Palum, ele não tinha uma inteligência ou instinto avassalador, nem a extrema mágica daquela elfa superior, e ele não combinou o proeminente poder e resiliência daquele velho anão. As verdadeiras armas de Ottar eram seu corpo e sua mentalidade. A combinação de seu esforço incessante e convicção intangível trouxe uma semelhante ou vantagem ainda maior do que o vento de Ais. E mais do que tudo, Ottar tinha uma tremenda quantidade de experiência, muito além do que Ais tinha. Ele tinha sido através de um número inacreditável de situações e superar um incompreensível número de situações difíceis. E ele tinha até experimentado a derradeira humilhação. Esses eram os fatores que separavam a lâmina dele da dela. Essas memórias salpicadas de lama eram o que tornava Ottar tão forte quanto ele. E um gênio e talento combinado com nem mesmo 10 anos de trabalho duro não poderia superá-lo. À medida que os ossos escuros como o breu foram gradualmente quebrados e cortados, Uldaeus rugia em um tom diferente, como se tivesse perdido a paciência. Os olhos de Ottar se estreitaram e o tão esperado percussou, uma vez que convocou o que ele estava esperando. Ele continuou crescendo e crescendo e crescendo. Um pilar particularmente grande apareceu do chão na frente de Uldaeus. Ele tinha um cabo. Ele tinha uma lâmina de 6 medidores de comprimento. Era sem dúvida uma espada longa extremamente grossa. Então é isso. A enorme espada negra que até aquele dia só tinha sido visto por outras 2 aventureiras. Parecia mais lisa do que se tivesse sido esculpida em obsidiana e exalava uma luz sedutora e um ar destrutivo. Ottar reconheceu que estava no nível mais alto de armas da natureza que os monstros podiam empunhar, como Uldaeus erguendo a grande espada negra sobre sua cabeça. O ombro, cotovelo e pulso, cada uma de suas juntas brilhou como se estivesse queimando, começando a queimar, e pela primeira vez nessa luta, os instintos do aventureiro, o sino de advertência do Senhor da Guerra gritou, mas Ottar não tentou evitar o ataque. Em vez disso, ele plantou os 2 pés e preparou sua própria espada grande. Apesar de reconhecer que era o ataque final do inimigo, ele escolheu enfrentá-lo de frente. O rei esqueleto balançou impiedosamente sua espada contra o tolo que iria ousar desafiar seu ataque. Houve uma erupção quando o golpe caiu. Foi uma explosão da enorme quantidade de magia derramada em sua articulação combinada, com o intenso poder do monstro.
momento, os dois criaram um raio de luz destrutivo, e esse golpe foi a primeira coisa que fez o corpo de Ottar se mover para trás. Suas pernas plantadas escorregaram, deixando 2 cortes gigantes no chão da sala. Sua couraça e armadura de ombro foram totalmente explodidas pela força da grande espada negra, e seu próprio corpo foi dilacerado pela força violenta e queimada pela alta temperatura da luz mágica. A espada larga que ele preparou, a arma de primeira linha forjada por Goibniu, rachou com a força de tudo. Olhando para cima, a cena ao redor da sala era como um campo que havia sido queimado. Todos os pilares saindo do chão haviam desaparecido e o terreno dentro da área de efeito do ataque havia se transformado em um lugar distorcido. Lote vazio queimado. Os espartóis foram apanhados no curso, destruído, e o rei esqueleto, empunhando sua arma final, governou sobre o campo de batalha como uma atitude de supremacia absoluta. A defesa perfeita de Ottar não foi quebrada, mas seu corpo não foi capaz de suportar todo o impacto disso. Isso não poderia enfraquecer totalmente a força. Diversos ossos foram danificados, mas Ottar ficou muito desapontado com sua própria impotência. Ainda estou verde. Escárnio. Uma emoção real apareceu no rosto de Ottar pela primeira vez quando ele sentiu uma ardente dor física pela primeira vez em muito tempo. Ele viu seu ataque final. Ele experimentou aquele gosto de novo. Então não havia como Ottar, o mais forte, perder agora. Essa análise confiante emprestou às vozes de várias pessoas e divindades, enquanto se transformava em uma ilusão tocando no fundo de sua mente. Tão irritante, o título ecoou em seus ouvidos. Quem é o mais forte? Como alguém tão fraco pode ser o mais forte? O rosto do guerreiro estava torto, silenciosamente, profundamente distorcido. O rei esqueleto olhou para o homem espantado diante dele, desencadeando uma série de pilar do chão. Ottar não fez nenhum esforço para evitar o enxame cobrando contra ele. Ele não se esquivou. Seus lados, ombros e bochechas sangraram, corte pelo pilar. O corpo de Ottar estava possuído por dor e autodepreciação e uma raiva consumidora que se transformou em paixão. Seus olhos cor de ferrugem olharam fixamente para a saliência do chão. Ele estava olhando para além disso, em direção a memórias do passado. Ottar estava olhando para os verdadeiros mais fortes, aqueles que Ottar ainda estava correndo atrás. Quão fraco, você nunca pode alcançar essas alturas com tal corpo frágil. Amaldiçoando sua própria fraqueza, ele frouxamente segurou sua espada em sua mão esquerda, enquanto cerrou o punho direito com toda a força que pôde reunir. E então Ottar abriu a boca para superar o ser diante dele, para superar suas memórias do passado. A misericórdia da luz prateada e as planícies douradas. Eu ofereço esse corpo ao Senhor da batalha. Um canto soou. O Daeus reagiu surpreso com um feitiço sendo lançado de dentro da floresta de pilar que parecia lápides negras como breu. Carga que carrega a vontade da deusa. O Daeus lançou um único pilar envolto em um flash de luz para interromper Ottar. Quando fechou em sua testa, Ottar facilmente o agarrou com sua mão direita e segurou-a. E então ele terminou seu canto curto e lançou sua magia, Rio Desvine. Alguém disse uma vez que a vida de um senhor da guerra é muito mais dura e brilhante do que qualquer outra pessoa. Ridículo. A vida de Ottar estava longe de ser brilhante, muito pelo contrário. Até isso estava cheio de sujeira e lama, sangue e humilhação. Foi uma série de derrotas. Ele tinha um talento, ele também tinha convicção. Ele, sem dúvida, possuía o potencial de um herói. O mais forte da cidade, o único nível 7, o auge, o senhor da guerra, Ottar. Ele ainda não havia alcançado os aventureiros mais fortes antes dele. O guerreiro puro que jurou lealdade à deusa, assim como tantos outros fizeram. Continuaram a lutar enquanto ele partia para o auge com uma resolução maior do que a de qualquer outra pessoa, para se tornar o mais forte, para superá-los. Uma brisa estava soprando, uma brisa fresca e suave, cheia de magia, que cresceu em um zéfiro macio, preenchendo toda a caverna do labirinto. A sala gigante onde o rei esqueleto jazia em uma pilha lamentável de entulho. Seu braço direito tinha sumido, o lado esquerdo de sua cabeça estava despedaçado, seu maxilar e as costelas também estavam quebradas.
Tendo perdido tanto de seus ossos negros como breu, o Daeus estava lutando para gritar com o golpe letal que recebeu quando seus olhos o viram. O Boaz, que desencadeou aquele ataque incomparável, estava calmamente parado ali. Ele olhou para a sua espada grande que havia se despedaçado totalmente e então o jogou de lado, saindo do chão atrás do mestre do piso, jogado para trás no ataque final. Foi a grande espada negra, as rachaduras passando por ela. Tendo perdido a lâmina do rei, o Daeus parecia ter ficado sem força e seus olhos flamejantes estavam piscando como uma vela ao vento antes de excitação. Os incontáveis ossos antes de Ottar cair no chão como um barulho ensurdecedor. E parado no meio da pilha de ossos estava uma pedra mágica roxa gigante e cintilante. Então você venceu. Ao ouvir essas palavras, Ottar se virou. Na distância atrás dele, Allen e os outros aventureiros de primeiro nível estavam lá. O pilar bloqueando a passagem desapareceu quando o rei esqueleto entrou em colapso, permitindo eles entrarem na sala. As palavras de Allen não deixaram qualquer vestígio de dúvida quanto ao resultado sério. Alfried, Valen, Berling, Grey, Regni e Edin, todos fixaram seus olhos para a ferida de Ottar. Algum dia vou te derrotar e te ultrapassar. E parado bem ao lado deles estava Ottar, o jovem Ottar que tentou derrotar Mia para derrotar Zeus e Hera. Ottar sorriu. Os cantos de sua boca apenas se curvavam lentamente. Então mal podia ser chamado assim, mas era um sorriso. É como se a história se repetisse. O relato de que o Daeus havia sido derrotado foi calmamente relatado à guilda pela família Freya. Quem poderia imaginar uma conquista solo consecutiva? Ninguém na guilda e nenhum aventureiro jamais teria sonhado com isso. Algum tempo depois, Freya pergunta a Ottar se ele ganhou alguma coisa com isso. Os olhos de Freya se estreitaram quando ela se sentou em sua cadeira, olhando para Ottar, que voltou depois de terminar sua tarefa. Eu reafirmei minha própria imaturidade e quão longe está o cume que estou buscando. De pé diante dela, Ottar respondeu com a verdade pura e simples. Ouvindo isso, Freya soltou uma risadinha abafada, como se estivesse lutando para se segurar. E Freya disse: "Você foi para o calabouço para ficar mais forte", e ainda assim voltou dizendo que descobriu sua fraqueza. Essa era a verdade, então Ottar não disse nada em resposta. Enquanto ele estava lá desajeitadamente, uma orelha dobrada para baixo, os olhos de Freya tremiam de risos enquanto apertava seu favorito novamente. A tarefa que ele havia concluído, pegar a espada personalizada que ele havia encomendado da família Goibnil. Ele puxou a espada da bainha nas costas. Era uma espada negra com azeviche. A lâmina era enorme. Ottar tinha mais de 2 metros de altura, mas combinava com sua altura. Uma lâmina de primeira linha feita da rara espada negra de Daeus. Ottar estendeu-a com as 2 mãos e ajoelhou-se sobre um joelho como um cavaleiro enquanto apresentava a ela para examinar. Ottar desejava que Freya recebesse essa honra, gravando seu juramento na lâmina do monstro em que tinha permitido que ele reafirmasse sua fraqueza e receber um nome para a lâmina da deusa, permitindo que ele se tornasse ainda mais forte.